galera do bem, vocês estão bem? Hoje é sexta-feira, e se eu não dissesse vocês não iam saber, né? Claro, desculpem a brincadeira. Mas este é um vídeo especial que nós estamos fazendo hoje, comemorando 200 edições, 200 vídeos publicados no canal Paradoxo Silvio Jonatas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando eu tinha 13 anos, eu me aventurei a ler este fantástico livro. E desde então eu venho fazendo há já bastante tempo. O tempo passou, claro que passaria, e eu fui convidado a ministrar na igreja, na escola bíblica dominical. Para quem é assembleiano sabe bem o que é isto. E por muito tempo eu ministrei na escola bíblica dominical para jovens e adultos. Houve também um período que eu fui assediado por líderes de outras denominações e recebi convite: você venha para a minha igreja que eu coloco você como professor da escola bíblica dominical. Todavia eu declinei dos convites e permaneci fiel àquilo que eu acredito. Eu fui cortado da escola bíblica dominical por motivos políticos. Nunca alguém me disse por que exatamente eu fui cortado. Uma manhã de domingo eu fui para a igreja, eu estava preparado para ministrar, eu estava escalado para aquela manhã de domingo para ministrar aos adultos, e no momento em que se convida o professor para a ministração, convidaram uma outra pessoa e eu fiquei calado no meu canto. Obviamente eu não deixei a minha igreja, porque eu não sou evangélico para ter cargo em igreja. Na verdade, meu compromisso sempre foi e sempre será com Deus. O tempo passou e eu, por um momento, deixei de frequentar a escola, porque aquilo foi, humanamente falando, triste e doloroso para mim. E o ano passado eu tive uma ideia de fazer uma apostila. Eu fiz uma apostila que tem por título, Enfim, Reticências, Chegou o Fim. E essa apostila teve uma aceitação muito grande. E depois disso acabei fazendo uma segunda apostila, Enfim, Chegou o Fim, Continuação. Há alguns anos eu conheci uma pessoa incrível, por nome Eliel, que é o pai da criança, que é o culpado de tudo. E ele começou a insistir comigo que eu precisava criar um canal no YouTube. Eu sempre fugi desse assunto, nunca me imaginei em frente a uma câmera falando para N pessoas. E ele me importunou tanto por vários meses, e uma certa manhã, em Araraquara, eu disse a ele assim: olha, Eliel, eu estou indo para Matão agora. Se Deus me der um título para o canal, é a confirmação de que Ele quer o canal. Se eu chegar em Matão com um nome para o canal, teremos o canal. Saí de Araraquara, onde eu trabalho há mais de 22 anos, vim para Matão. Ao passar pelo pedágio, eu ouvi a palavra paradoxo. Eu disse: o quê? Novamente repetiu a palavra paradoxo. Eu cheguei em Matão, eu mandei uma mensagem para o Eliel e disse: Eliel, teremos canal.
E já tem até o nome. O nome é Paradoxo. Então, no dia 10 de setembro de 2019, nós postamos nosso primeiro vídeo. Apresentação do canal, do que seria o canal. E hoje, menos de um ano, nós estamos postando o vídeo de número 200. No início nós postávamos vídeos às terças, quintas e sábados. Depois de um tempo nós criamos a página também com o mesmo nome, Paradoxo Silvio Jonatas, no Facebook. E então nós mudamos os vídeos. Deixamos de fazer 3 vídeos semanais e passamos a fazer vídeos de segunda a sexta-feira. Então, são 5 vídeos semanais. Associado a isso, também faço mensagens há mais de 30 anos. Eu escrevo mensagens que eu mesmo escrevo e posto na página. E postava também em grupos de transmissão, que eu acabei excluindo. Associado a isso, eu estou escrevendo um livro que já deveria ter ficado pronto, mas por motivos pessoais ele acabou atrasando. Mas Deus sabe todas as coisas, está no controle de tudo. Este é um vídeo comemorativo. Como é um vídeo comemorativo, nós não vamos fazer o estudo bíblico. Então eu tive uma ideia. Eu vou ler um salmo. Mas antes de ler um salmo, eu quero ler aqui um verso em Eclesiastes que eu achei bastante interessante. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isto. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Agora, eu quero rapidamente falar com vocês sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é talvez o segundo salmo mais lido da Bíblia, perdendo somente para o Salmo 91. Em primeiro lugar, segundo alguns historiadores e especialistas, Davi escreveu o Salmo 23 quando ainda era jovem. Por isso, ele faz alusão ao pastor, a pastos verdejantes ou verdes pastos, dependendo da versão, vara, cajado, e termina dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias de sua vida. Então agora nós vamos ler o Salmo 23 e vamos explicar para você que, infelizmente, algumas pessoas têm uma visão equivocada deste salmo, tá? Prestem bem atenção. Nós vamos explicar versículo por versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este é o versículo mais conhecido e, consequentemente, o que mais é interpretado de forma incorreta. Quando Davi diz que o Senhor é o pastor dele, ele está dizendo, na verdade, que o Senhor zela por ele e, portanto, nada irá faltar. Nada. Não faltam tribulações, dificuldades, angústias, vitórias, alegrias, tristezas.
Este versículo é sempre interpretado como se o fato do Senhor ser o pastor, nada irá nos faltar no sentido material. Isto é um erro gravíssimo. Se nós olharmos o contexto dos versículos a seguir, ele diz assim, preste atenção: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O mesmo que o faz deitar em verdes pastos e que refrigera a sua alma, está com ele no vale da sombra da morte. Portanto, nada nos faltará. Aflições, vitórias, derrotas, alegrias e tristezas. Mas se nós tivermos a consciência de que o Senhor é quem zela por nós, não devemos temer mal algum, porque Ele estará conosco. É fácil ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que interpretar o que exatamente o salmista quis dizer. O verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A vida com Deus não é só de aflições e lutas, obviamente que não. Deus sabe que às vezes o melhor a fazer é descansar. Deus entende a sua situação. Da mesma forma que ele fazia com Davi, ele fazia Davi deitar em verdes pastos e o guiava para águas tranquilas, ele também fará por você. Ninguém aguenta uma vida de luta e tribulações, e Deus sabe disso. Existem momentos de tempestade, mas existem também os momentos em que as águas estão tranquilas. Muitas vezes nos viciamos na tribulação e na luta. Eu quero te sugerir: aproveite os pastos verdejantes que Deus proporciona para a sua vida. Verso 3 diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Do mesmo modo que nós devemos aproveitar os pastos verdejantes em nossas vidas, Davi também pede a Deus que o guie pelas veredas da justiça, ou pelos caminhos da justiça. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido. Por outro lado, é o único caminho certo. Andar pelo caminho da justiça significa agir conforme Jesus. Embora o Jesus histórico não existisse de maneira carnal, quando Davi escreveu esse salmo, o Jesus espiritual é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. E Davi já tinha intimidade com ele. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
A sombra da morte é pior do que a própria morte. Pois é, porque quando a morte vem, você não vê nada e simplesmente morre. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem coisa alguma. Mas a sombra da morte não é a morte. Ou seja, você sabe que ela está ali, mas ela não leva você. O mesmo Deus que te proporciona pastos verdejantes está com você na sombra da morte. O mesmo Deus que te guia mansamente a águas tranquilas percebe e também te faz sentir consolo quando você está no vale da sombra da morte. Ele tem consolo para você na vara e no cajado. Observe como a explicação desse Salmo 23 está sempre lidando com um aparente paradoxo. Porque a vida de fato é assim. Por isso que o título do meu canal é Paradoxo. A mensagem desse salmo é basicamente esta: os cenários irão mudar, mas o Senhor sempre será o nosso pastor. Verso 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este é um dos versos mais mal interpretados. A mesa do Senhor é a mesa da verdade. Muitos utilizam este verso 5 com base para exaltação ou até mesmo vingança. Mas, na verdade, este é um versículo de reconciliação. A mesa é um lugar onde todos se sentam para um banquete e para uma conversa. Neste caso, Davi quer uma mesa de reconciliação com seus inimigos. E ao mesmo tempo em que acontece a reconciliação, também acontece a unção. Onde não tem reconciliação, não tem unção. Você pode revelar, você pode falar em línguas, você pode gritar, você pode pular, você pode dar cambalhotas, você pode fazer o quanto quiser, o que quiser. Mas se não existir da sua parte uma reconciliação com seus inimigos, de nada adiantará todo barulho. Então, não use este verso para sua exaltação. Quem deve ser exaltado é Deus, é Jesus, o nosso verdadeiro pastor. Último verso, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia, lembra do verso anterior? Estarão conosco independente do cenário. O problema é que nós achamos que o cenário é tudo, mas não é. Em outras palavras, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes. O importante é que o Senhor é o seu pastor. Quando tomamos consciência disto e passamos a viver a vida
sabendo que o Senhor é o pastor, pode vir o cenário que for, mas nós continuaremos crendo que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Eu vou ler novamente o último verso. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a interpretação do Salmo 23. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou aqui e meu compromisso sempre foi e sempre será com a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É dela que eu tiro o que eu vou falar para você. Então, eu não venho aqui enganar você como certos lobos em peles de cordeiro, que dizem que se você vai para a igreja, você vai ser livre de todos os seus problemas, que você não vai ter doença, que você isso, que você aquilo. Bando de mentirosos que estão lotando templos. Mas eu tenho uma explicação para isso. Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que ele era acompanhado por multidões de pessoas. Mas essas multidões de pessoas estavam interessadas apenas em bens materiais. Queriam ver Jesus transformando água em vinho, queriam ver Jesus multiplicando pães, peixes, queriam ver Jesus curando, ver Jesus ressuscitando mortos. Queriam coisas apenas para esta vida, enquanto que Jesus queria outra coisa. Ele queria chamar a atenção, buscar a atenção das pessoas para algo maior do que esta vida medíocre que nós vivemos aqui. Então, os vídeos continuarão, sim, enquanto Deus permitir eu viver. Mas os vídeos continuarão com compromisso, sobretudo com Deus e também com você. Ok? Então, este foi o vídeo de número 200 e daqui a pouquinho teremos o vídeo 201, logo em seguida a este, com o estudo do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Gostaram do Salmo 23? Você sabe decor e salteado o Salmo 23, não é? Que lindo! Aprenda a interpretá-lo, então, segundo a visão espiritual e não apenas segundo a sua conveniência. Agradeço a Deus pelos 200 vídeos postados até aqui. Até aqui eu cheguei. Agradeço a você que assistiu os meus vídeos. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo agora. E agradeço a você que continuará acompanhando os vídeos no canal enquanto Deus permitir e nós vivermos. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, tenham um bom fim de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser e nós vivermos. Tchau!